Nesse evento, Tarcísio de Freitas também falou sobre o lançamento de uma frente ampla da direita, hein, Misael? Pois é, várias lideranças lá de centro e de direita. Ele falou muito em simbolismo, muito em liderança. Vou listar para vocês quem estava lá. O grupo, que Tarcísio cita, era composto por presidentes nacionais de partidos. Então a gente está falando de Valdemar Costa, do PL, de Renata Abreu, do Podemos, Gilberto Kassab, do PSD, Antônio Rueda, do União Brasil, e também de Ciro Nogueira, do PP. Eles falaram, ou melhor, Tarcísio de Freitas falou que é um grupo unido para 2026 e que eles sabem do que o Brasil precisa. Disse também que em Brasília tem pessoas que não sabem. Acompanhe a fala do governador. Para quem duvida que esse grupo vai estar no ano que vem, eu digo para vocês, esse grupo estará unido. Esse grupo vai ser forte. Esse grupo tem um projeto para o Brasil. Esse grupo vai fazer a diferença. Esse grupo sabe o caminho. No momento em que há dúvida, no momento em que tem muita gente lá em Brasília perdida, tem muita gente que não sabe o caminho e que as decisões são tomadas de forma casuística, às vezes até de forma irresponsável, tem um grupo aqui que está unido, que sabe o caminho, que quer fazer a diferença, que pensa Brasil 24 horas por dia. Veja só quantas vezes ele usou a palavra grupo para falar das eleições do ano que vem. Então a gente tem aí esse xadrez político, esse quebra-cabeça político tomando mais forma. Evandro? Valeu, Misael Mainetti, um abraço para você. Ô, Segré, como é que você avalia essa fala do governador Tarcísio de Freitas? E ele também menciona o partido que estaria nessa frente ampla, é o PL, que tem como principal nome Jair Bolsonaro. Lógico. Isso, por exemplo, não excluiria, então, a permanência do ex-presidente até o fim, como defende Valdemar Costa Neto. Além do mais, Tarcísio é muito respeitoso pelo presidente, sabe que ele está aí pelo presidente Bolsonaro e ele vai continuar com essa fidelidade. Essa frente ampla me parece que se prosperar e tomar assim, porque é uma união da direita, coisa incomum. Em geral, a direita sai com várias pessoas. Eu não sei se é uma questão de ego, teoricamente estratégico, não sei. Mas se conseguir um grupo, e não faço questão de utilizar frente ampla, grupo de pessoas que possam trabalhar unificadamente para uma candidatura presidencial e também nas candidaturas a governador, me parece que o resultado eleitoral pode ser melhor. Por que eu digo não frente ampla? Porque frente ampla é uma atribuição da esquerda. Quando você fala frente ampla, é esquerda. Frente ampla no Uruguai funcionou com Pepe Mujica. O presidente Lula já tentou algumas vezes dessa nomeação de frente ampla, temos que armar uma frente ampla, então utilizaria outra palavra para se separar da proposta de esquerda. Zé Maria Trindade, algumas vezes você já falou sobre a necessidade de vários partidos da direita se unirem nesse momento. Está tudo ainda muito pulverizado. Você acha que agora vai? Não vai. Assim, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro vai ficar com ele e quem ele lançar. Eu vou te dizer, é muito importante para o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua família manter esse grupo unido, mesmo que perca as eleições. Estou dizendo assim, para ele, e ele tem o direito de pensar nele, todo mundo pensa exatamente assim na política, E aí o grupo de governadores, veja bem, tem o Ronaldo Caiado, que é um trator também, ele é um gigante, experiente em política, um grande empresário, que liderou em muito tempo aqui a bancada ruralista e uniu o Brasil, foi o primeiro a chamar os fazendeiros e dizer, gente, nós temos que existir politicamente. Ele foi o primeiro, Ronaldo Caiado. Tem o Ratinho Júnior, tem Eduardo Leite, tem o Zema, que também, governador de um grande estado, enfim. É muito difícil unir essas pessoas, cada um com seu projeto, E todos falam agora, e é natural que seja assim, que será candidato. Mas eu entendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai desistir assim e concordo com o Segré. Haverá um nome Bolsonaro na chapa presidencial, sim. Fala, Gani. Olha só, esse termo aí, vamos construir uma grande aliança da direita, frente ampla, o que quer que seja, para mim, Evandro, mostra que as elites econômicas do país, as elites políticas, de alguma maneira, querem que se mude o eixo no Brasil, que venha um governo de direita, um político de direita,
para fazer as reformas necessárias. E é claro que na direita tem um impasse aí, porque quem tem os votos é Jair Bolsonaro, ele está inelegível e no banco de reservas você tem vários candidatos, talvez o mais forte deles seja Tarcísio de Freitas. Mas dá a entender que a percepção, né, das elites aqui no país é que a direita tenha que voltar ao poder para fazer as reformas estruturantes aqui do país. Só que, Gani, essas reformas elas são impopulares, digamos, de maneira eleitoral. Exatamente. Você acha que mesmo esses partidos da direita conseguiriam vencer essa barreira de deixar a popularidade de lado e seguir com as reformas? Porque eu lembro que na época que Michel Temer conduziu as reformas importantes do país, ele dizia, já que todo mundo me odeia mesmo, eu vou aproveitar esse momento para passar aquilo que é necessário. E depois os resultados foram positivos. Você acha que isso poderia acontecer de novo? Porque aí a gente está mexendo com figuras que dependem de muito mais popularidade e se alimentam disso. Olha só, o Temer é um bom exemplo, o Milei na Argentina é um exemplo. É claro que num primeiro momento essas reformas elas trazem algum mal-estar para a população. Você passa por um momento de ajuste. Mas logo em seguida, você começa a colher os frutos. E também tem um efeito das expectativas. Por mais que essas reformas sejam duras, Evandro, como o dólar acaba caindo, como a bolsa sobe, como os juros acabam recuando, os juros de mercado, também há um efeito na atividade econômica. Então, o que a gente vê? Que governos que optaram por políticas de Estado e não políticas populistas acabaram colhendo frutos, inclusive politicamente. Fernando Henrique, Temer, no início de Jair Bolsonaro, teve pandemia, mas foi aprovada uma reforma da Previdência, não é pouca coisa. Então eu vejo sim que há espaço e é necessário, goste ou não, essas reformas, principalmente do lado fiscal, terão que ser feitas aqui no Brasil, Evandro. Eu quero te ouvir sobre esse movimento, Piperno, diga. Bom, primeiro que você sabe que realmente a memória aqui do Brasil, ela apaga um monte de coisa. Mas, por exemplo, no Lula 1 foi feita uma reforma da Previdência também. Foi, tímida, do setor público. É verdade, mas foi. Ou seja, tímida, mas atrás, foi. O Lula fez isso, então, 20 e poucos anos atrás. Não é exatamente uma novidade. Não foi a reforma da Previdência. Ele limitou o teto do funcionalismo público ao teto do Supremo. Elas vão sendo feitas com o tempo e várias vezes, até porque o perfil demográfico vai sempre mudar e tal. Então, isso vai ser inevitável. Agora, de fato, as elites... Que foi, Zé? Só um pouquinho, Piperno. Diga, Zé. Eu queria só falar, me chamou a atenção a fala aí sobre defesas, né? O mundo mudou. Por exemplo, assim, hoje, até então era inconcebível que um presidente ganhasse uma eleição falando em direito de armas, isso era um tabu, falando contra o MST, isso era um tabu, falando em várias teses que foram vitoriosas e que levaram o ex-presidente Jair Bolsonaro para a presidência da República. Por outro lado, eu sempre tive dificuldades em cobrir problemas de saúde de um candidato, de um presidente da República. Vem o Jair Bolsonaro e mostra lá como ele está, mostra imagens dele debilitado e tal, e isso agrega. Então, o mundo mudou, a situação mudou, e eu acho que é isso mesmo. O candidato tem que mostrar as suas teses, por mais que elas possam parecer esquisitas e ruins para a sociedade. Mas é porque existem os que gostam e os que não gostam. A política mudou e não existe mais aquele bonzinho de tapinha nas costas, e é isso que as pessoas têm que entender. Vai lá, Piperno. Não, é claro, o mundo mudou e é muito importante que as pessoas mostrem, sim, tudo que elas são capazes, tudo que elas pretendem fazer. Agora, de fato, desde quando? Quer dizer, as elites, elas iriam concordar com esse tipo de agenda que tem agora. Pontualmente, um ou outro integrante, mas, enfim, no seu todo, na sua maioria, é óbvio que as elites em qualquer lugar do mundo, aliás, têm agendas muito mais próximas dos candidatos da direita. Agora, de fato, há sim um movimento por mudança, um movimento do eleitor de direita. Ele quer isso, ele já queria, perdeu a última, vai tentar voltar ao poder, é assim. Agora, precisa combinar com a maior parte do eleitorado e, por favor, tem que reconhecer os resultados das urnas.